Onde está a cultura? A cultura está em todos os cantos do Brasil. O vídeo do Instituto Cultural Vale mostra diversas pessoas performando atividades culturais, como tocando instrumentos, dançando, visitando museus ou apreciando obras de arte. Mais de 160 municípios. Onde tem cultura, a Vale está. Apoiando e valorizando nossa cultura, crescemos e evoluímos juntos. Boa noite, pessoal. Eu sou o Fred Pinho, livreiro aqui da livraria Genipapo. O livreiro e apresentador convidado, Fred Pinho, é um homem branco de cabelos escuros, curtos e barba baixa. Fred usa uma blusa azul combinando com uma calça jeans azul e usa um óculos de hastes pretas. Ele está sentado em uma de 3 cadeiras brancas que estão em frente a um pequeno jardim de arbustos. E, bom, espero a ajuda de vocês aí para tocar esse processo, até porque a responsabilidade é grande, porque a gente está recebendo hoje a Giovana Madalosso e a Paula Carvalho. Queria que vocês já viessem aqui para não ficar sozinho e constrangido. A plateia aplaude a entrada das convidadas. Antes, queria apresentar a Giovana. Então, Giovana é uma escritora que tem 3 livros publicados, além das coletâneas. Ela escreveu Teta Racional, Tudo Pode Ser Roubado e Sweet Tóquio. Na tela, os livros Tudo Pode Ser Roubado, de Giovana Madalosso, e Direito à Vagabundagem, organizado por Paula Carvalho. E a Paula Carvalho, né, escritora também, editora, que escreveu Direito à Vagabundagem, da Isabelle Ebenhard. E a história que trouxe essas duas aqui foi a seguinte: a nossa livraria, depois de um evento como esse, ela sofreu um arrombamento, né? E eu cheguei aqui de manhã e identifiquei que algumas coisas tinham sido roubadas. Na verdade, foi até a Tati que está ali, que recebeu a polícia e fez o inventário das coisas que tinham sido roubadas. Bom, foram roubados aqui um notebook, um telefone celular, uma caixa de som, o dinheiro que a gente tinha no caixa e alguns bonés, o boné da Genipapo também. Foi o que a gente logo identificou, né, entre os bens furtados. E aí eu fiquei incomodado com aquilo e falei, quer saber, eu vou escrever uma história, mas sobre esse furto, até para dar uma visibilidade sobre isso, né, mostrar as dificuldades que a gente tem aqui de manter uma livraria e também como uma forma de falar dos problemas da cidade grande. Só que para dar um pouco de pimenta, de tempero à história, eu inventei que 2 livros tinham sido furtados. O assaltante ele tinha uma curadoria literária na minha história, porque ele levou o Tudo Pode Ser Roubado, da Giovana, e o Direito à Vagabundagem, da Paula, né? E tudo bem, eu sempre escrevo crônicas brincando e publico com a minha letra lá no nosso Instagram. Fato é que um jornal aqui da cidade nos ligou e falando que queria fazer uma nota sobre o arrombamento. E eu, tudo bem, a Tati que recebeu o contato com a jornalista falou, olha, o que vocês querem de informação? Não preocupa com isso, a gente vai fazer uma nota rápida e tudo bem, então o que vocês precisarem, vocês me avisem. Só que nessa chamada, no título, ela trouxe essa coisa de que 2 livros haviam sido roubados, né? Tudo Pode Ser Roubado e Direito à Vagabundagem. E aquilo, a gente quando recebeu achou engraçado, nossa, que loucura, eu inventei isso, mas pronto, não achou que fosse dar muita coisa, não entendeu que aquilo podia viralizar, que foi o que de fato aconteceu. A Giovana postou, né? A Paula chegou a postar também de uma forma mais tímida. A Giovana, ela foi mais enfática na postagem, né? E aí as coisas começaram a crescer, porque deu impacto e
E começaram a me ligar começaram a ligar para a Livraria Genipapo de outras mídias perguntando. Eu falei, não, eu não vou assumir, eu não vou bancar essa mentira. Se Na ligarem, plateia, eu vou os falar, olha, espectadores eu vou acompanham a embora com as fala de vocês para a Fred. capital de Minas. Olha, está acontecendo isso, vamos ver uma forma de tentar amenizar aí esse problema e tal. Bom, deu um pepino danado pra gente, tá? A nossa relação com o jornal ficou um pouco estremecida, mas trouxe bons frutos também. E um deles foi que o Afonso Borges, do Sempre um Papo, viu a notícia publicada no UOL, achou muito interessante e resolveu convidar as duas autoras para bater um papo conosco sobre isso, né? Sobre esse episódio e também falar dos livros, né? Que já que foram citados, né? Então, bom, a história começa assim. Eu não quero falar tanto, porque eu acho que vocês vieram para ouvi-las. E aí, a primeira coisa que eu tenho a perguntar para vocês é que nesses contatos, né, que eu vi que engajados até pela história do furto, eu vi que vocês já se conheciam. E aí eu queria saber um pouco sobre isso. Como que vocês se conheceram para até a gente conseguir entrar nesse debate a respeito dos livros? Alô, alô, oi. Oi, gente, tudo bem? A Obrigada jornalista e pelo editora convite Paula Carvalho é uma mulher do branca de Afonso, enfim, cabelos infelizmente ele não tá castanhos, aqui, mas escuros e obrigada. longos. A Giovana, eu conheci ela na revista, sou editora da revista 451, é a revista literária, e teve um podcast que a gente fez da Lígia Fagundes Telles, que a Giovana foi uma das entrevistadas, aí depois eu chamei ela para escrever uma resenha de um livro pra gente, ela aceitou gentilmente. E aí depois a gente se envolveu numa história que tá dando frutos também até hoje, que é o que é um movimento, né? Virou um movimento que é um grande dia para as escritoras, que a Giovana mandou um e-mail para mim, para o Paulo Werneck, o editor-chefe da revista, querendo fazer uma foto das escritoras, né, contemporâneas hoje no Brasil para publicar na revista. Isso era uns 20 dias antes de ter a Feira do Livro lá no Pacaembu, em São Paulo. E aí a gente teve uma ideia de fazer essa foto na feira. Só que aí foi meio loucura, porque a gente tinha a gente tinha 20 dias para organizar isso. Aí, para ajudar a fazer isso, a Giovana chamou a Natália Timmerman, que é escritora, também bastante amiga da Giovana. E aí a gente começou a fazer uma força-tarefa para fazer essa foto. E aí, né, de uma forma muito espontânea, sem a gente esperar, várias outras cidades começaram a falar que iam fazer, né? A segunda foi Brasília, Belo Horizonte também foi uma das primeiras, que quem organizou foi a Cris Rodrigues, que tá aqui na frente também. Rio de Janeiro, enfim, aí viralizou também, era uma coisa que a gente não esperava. E aí, a partir disso, a gente fez... teve 51 fotos em 48 cidades diferentes, desde junho de 2022 até fevereiro desse ano. E agora a gente vai lançar um livro, né, pela Bazar do Tempo, com todas as fotos de todas essas cidades, com depoimentos de todas as organizadoras, com textos meus, da Giovana, da Natália, da Esmeralda Ribeiro, que foi muito importante para trazer os movimentos negros, os coletivos negros em São Paulo, principalmente. A Soni Fersek, que é uma liderança e escritora lá de Roraima, que também foi importante para trazer a literatura indígena. E a Débora Goldenberg, que é uma escritora que depois fez uma pesquisa com um monte dessas escritoras, traçando um perfil de quem são essas mulheres que estão escrevendo hoje no Brasil, né? Então, a gente está fechando o livro esses dias também, então é bem emocionante. A gente também está fazendo um podcast, que também deve ser lançado na feira, uns dias antes da feira.
E tem vários outros desenvolvimentos aí, né? E aí, desde então, eu e a Giovana, a gente tem quase se falado diariamente, assim, né? Acho que sim. E resolvendo tudo por áudio de zap, que a Giovana adora um áudio. O público ri da fala de Paula. Não dá para resolver tanta coisa assim por mensagem escrita, né? Olha só. Então, bom, primeiro eu queria falar que eu estou super feliz de estar aqui. Obrigada por terem me trazido sempre um papo, a Genipapo. A escritora Giovanna Madalosso é uma mulher branca com cabelos castanho escuros, curtos na altura dos ombros. Foi ótimo que você fez. Eu vim para Minas, é minha primeira vez em Minas, estou super feliz aqui, minha primeira vez em BH. Eu só vou fazer um adendo, né? Porque eu sempre quero comentar alguma coisinha a mais, ela me conhece. Tem aqui, eu sei que tem a Cris, a Marcela Dantes, tem mais alguém que estava na foto aqui de BH das escritoras? Olha aí, ó, que legal, tá vendo? Eram mais de 200 escritoras na foto de BH, né? É importante dizer isso, foi uma das maiores. Sim. Não, eu queria só, o adendo que eu quero falar da história da foto é que as coisas que eu acho muito bonitas é que exatamente um ano atrás essa ideia não existia, não tinha nem aparecido ainda e aconteceu muita coisa em um ano, né? Muitas relações se formaram, as fotos uniram mulheres, geraram desdobramentos. A Cris aqui já fez uns 500 projetos a partir da foto, que é esse furacãozinho. Mas o que foi mais interessante para mim é que no primeiro momento, quando a gente resolveu começar esse movimento, a gente achou que estava fazendo uma coisa muito legal, porque a gente ia fazer uma celebração e um registro da escrita feita por mulheres no Brasil. E à medida que a coisa foi andando, a gente viu que esse movimento tem outros significados até mais relevantes. Né? Primeiro teve aquela coisa que chamou muito a atenção, que eram as mulheres ligando para a gente, falando, será que eu sou escritora? Eu posso estar nessa foto? Então a gente acabou descobrindo o quanto a nossa voz é muito desqualificada, né? Quando a gente tem essa questão histórica e essa insegurança toda, será que eu sou escritora suficiente para estar lá? Será que eu posso estar lá? Né? Tinha uma escritora negra maravilhosa que estava sentada na minha frente no dia da foto, a Lene Blue, que falou, nossa, eu tenho... Quantos são? São 13 textos e antologias e eu quase não vim porque eu não me sentia escritora o suficiente para estar aqui. Então, acho que isso foi uma grande descoberta, né, desse movimento, esse peso que todas nós carregamos, né, essa insegurança, a síndrome de impostora. E só agora, quando a gente começou a concluir o livro, vendo esse material final, que me deu uma outra alegria, que foi assim, isso aqui não está só mostrando as escritoras ou celebrando, a gente está mostrando muito do que, né, junto com outros movimentos, claro, de literatura feita por mulheres, a literatura fora do eixo, né, porque a gente é muito focado no eixo Rio-São Paulo, nas grandes cidades, e nesse movimento a gente descobriu assim, uma coisa incrível, a riqueza, a quantidade de mulheres escrevendo em todo o Brasil. Tem cidadezinhas pequenas lá do sul, que eu não sabia nem que existia, cidade ribeirinhas, e tem lá 20, 30 mulheres com os livros no coreto da praça. Né? Então, essa história que, às vezes, os jornalistas ligam para a gente falando assim, passa contato de escritora, a gente procura, mas não tem muita escritora, as mulheres não conseguem escrever muito, elas estão escrevendo em todos os lugares. Esse livro que a gente lança agora em junho é um convite para que as pessoas possam olhar para essa literatura poderosa que está sendo feita, às vezes, fora do radar da mídia. Olha, só queria dizer que a Giovana é muito delicada. Quando teve esse episódio aí do mal entendido, do furto, eu mandei mensagem para ela, inbox, falei, Giovana, não foi bem assim que aconteceu. E aí a gente foi conversando e ela muito gentilmente falou, olha, eu acho que você podia deixar mais claro quando o seu texto tiver algumas coisas assim de ficção, e agora eu registro isso no texto, eu escrevo, ó, contei meias verdades, ou então tem traços de verdades, ou então é tudo mentira, mas deixo registrado. E uma coisa que eu acho que conecta vocês e também esse episódio é que eu trouxe esse nome, né, o título Direito à Vagabundagem, porque se tratava de um furto, mas recente, a Giovana também publicou um texto na Folha em que ela fala sobre vagabundagem, e o livro da Paula também traz isso. Vocês, de certo modo, ressignificam a vagabundagem. Eu queria saber como, o que vocês têm a dizer sobre essa palavra e como que vocês estão trabalhando ela nos textos de vocês.
enfim, a minha introdução desse livro tem toda uma explicação sobre isso, né, de tentar tirar o peso, né, que essa palavra vagabundagem tem, né, principalmente para uma mulher, porque vagabunda tá ligado, ou vagabundo, né, tá ligado a quem é uma mulher da vida, né, que na verdade o vagabundo é quem tá na rua e tá vagando por aí, né, uma pessoa que fica vagando. A plateia ouve Paula atentamente. Então, mulheres vagando por aí não são vistas de uma forma bem aceita socialmente, porque as mulheres têm que ficar em casa, né? E pelo menos as mulheres burguesas, né? Então, a Isabelle é uma personagem que realmente existiu. Meu livro, na verdade, é de não ficção, né? Ele não é uma ficção. Ela é uma viajante do final do século XIX, começo do XX, que se disfarçava de homem. Na verdade, é que eu não sei, não tenho uma palavra boa para isso, mas esse disfarce acabou virando uma identidade masculina dela também, de um estudante árabe chamado Mahmoud Saad, que ela então se vestia e vivia dessa forma para poder viajar com tranquilidade pela Argélia e pela Tunísia, durante o colonialismo francês. Ela morre com 27 anos, afogada no deserto, na casa dela, onde ela morava, porque ela morava num vale, e aí tinha umas montanhas aí em volta do vale, derreteram as geleiras em dos picos nevados, aí veio uma enchente e ela morreu afogada dentro da casa dela, tentando salvar os manuscritos dela. Porque ela, como grande parte das mulheres do grande dia, queria muito ser escritora, e ela queria ser validada como escritora. O sonho dela era ser escritora. E ela achava que para ser escritora ela tinha que escrever com pseudônimos masculinos. Então ela começou a escrever e a mandar textos para jornais com pseudônimos masculinos, né? E ela tinha vários projetos. Aí depois ela conseguiu publicar, ela publicava relatos de viagem, notícias, ela virou jornalista, uma das primeiras correspondentes de guerra, mulheres também. Tentaram contra a vida dela, ela sobreviveu, enfim, ela viveu muito para quem tinha apenas 27 anos. Acho que ela foi a primeira rockstar, assim, para mim, né? Ela morreu com 27 anos, antes de todo mundo, em 1904. E aí são 4 ensaios meus falando disso, né? Sobre os vários tipos de vagabundagem dela, porque ela não só vagava por aí, ela vivia uma vida bem nômade mesmo, ali no deserto, mas é uma vagabundagem no sentido da própria identidade dela, porque ela ia do gênero masculino para o feminino conforme a situação, conforme ela queria. Ela tem uma vagabundagem étnica, né? Porque ela é uma mulher europeia, mas então ela queria ser árabe em determinados momentos. Ela era muçulmana, ela se converteu, mas ela era muito rock and roll mesmo, assim. Ela ia em bordel, ela fumava kiff, usava drogas, dormia com um monte de homens. Ela não era lésbica, isso é importante dizer. Ela casou com um homem, um oficial argelino. Então ela era tão, eu acho ela tão, ela vive a liberdade no seu extremo, assim, pro bem e pro mal. E tem uma personagem do Tudo Pode Ser Roubado, que é a Tiana, não sei pra quem leu, que é a amiga travesti, dona de brechó da Rabudinha, que tem uma hora que ela fala assim, nossa, porque acho que tem alguma coisa a ver com mudar o nome social, querem que ela faça a cirurgia, alguma coisa assim. E aí ela falou, nossa, mas por que eu preciso escolher entre ser homem e ser mulher? Eu só queria ser, sei lá, ser eu, alguma coisa assim, né? Não queria escolher. E a Isabelle, acho que viveu essa frase da Tiana, né? Tudo que é possível e não. E aí outra coisa de vagabundagem que eu comento no final é que no final da vida dela, né? Ela foi pouco publicada, né? Quando ela estava viva. Um amigo dela, um editor dela, o Vitor Barrocan, se apropriou dos textos dela, de todos os manuscritos dela, e mexeu em todos os manuscritos dela. Na visão dele, ele melhorou os textos dela, mas na verdade ele deixou mais floreado, deixou assim, bem ao gosto francês, bem romântico, assim, sabe? E aí criou uma personagem exótica, dessa cavaleira nômade, meio sedutora, que andava no seu cavalo pelos desertos e tal.
E ela não era exatamente assim, né? Então ele, enfim, ele se apropriou da própria narrativa dela e da própria história dela e criou essa personagem que fez muito sucesso na época, na França. E aí, só no final dos anos 80, que 2 pesquisadores foram no arquivo na França, compararam cada manuscrito, né? Porque todos os manuscritos têm a caneta roxa dele, né? Eu vi alguns não ao vivo. Então, aí, esses textos, que a outra parte são os textos dela, né? Eu fiz uma seleção de textos dela. E são esses que tiveram essa... trouxeram a voz dela, né? Sem as mexidas ali do Barrocan. E ela para quem gosta da Patti Smith, ela é uma das grandes referências da Patti Smith. Ela até escreveu um poema para ela. Então, enfim, ela era, enfim, bem rock and roll, assim. E essa é a vagabundagem. Leiam. Quem não leu, leia, eu recomendo muito. Eu adorei esse livro. E li depois de Tudo Pode Ser Roubado. E li antes de escrever uma crônica para a Folha, chamado Sejamos Todas Vagabundo, porque esse livro já estava lá latejando na minha cabeça. E eu falo um pouco disso, né? Não vou entrar na crônica, vou falar do Tudo Pode Ser Roubado, mas só para comentar, que é uma coisa muito básica, mas que eu fui olhar no dicionário e realmente a diferença entre o feminino, que é definido como vagabundo, e vagabunda é uma diferença muito grande, né? Eu acho que Tudo Pode Ser Roubado é uma homenagem à vagabundagem, sim. Não foi tão calculada, mas eu vim do meu primeiro livro, que se chama Teta Racional. É um livro que conta muitas histórias de maternidade, histórias do feminino. E quando eu fui escrever o meu romance, eu encontrei lá essa história de uma garçonete que saía com as pessoas e roubava. Espectadoras acenam em concordância com a fala de Giovanna. E na hora que eu olhei para aquilo, eu falei, puxa, acho que essa personagem é interessante. Talvez valha a pena investir nela para um romance, porque eu pensei que ela saía um pouco daquele lugar tradicional do feminino, dentro da esfera doméstica, que eu não tenho nada contra. Aliás, voltei para isso depois no Sweet Talk, mas eu falei, poxa, por que não? A gente lê tanto a história do vagabundo e do malandro e a gente nunca vê a mulher nesse papel. E o processo de escrever um romance é muito curioso, né? Porque eu trabalhei nesse livro, eu lancei esse livro, e só quando eu comecei a dar as entrevistas sobre o livro, porque isso acontece muito com o escritor, né? Às vezes você não sabe nem sobre o que é o livro que você escreveu, e quando você começa a dar as entrevistas e ouvir a leitura dos leitores, né? É que você fala, nossa, realmente, então esse livro é sobre isso, isso e aquilo, aí você vai formulando. E aí que eu me dei conta que as pessoas perguntavam em quem você se inspirou, né, para escrever A Rabudinha, que é essa garçonete que, para quem não leu o livro, ela sai na noite paulistana, trabalha como garçonete, sai na noite paulistana, transa com as pessoas, vai para a casa das pessoas, homens e mulheres, rouba objetos de luxo e vende no brechó dessa amiga, que é essa trans. E depois, num certo momento lá, ela resolve roubar o Guarani, que é uma obra mais cara, tal, enfim, que é aí outro fio narrativo da história. E aí eu me dei conta que para escrever essa mulher, primeiro eu me baseei na minha experiência como garçonete, porque minha família toda são donos de restaurante. Eu fui garçonete em Curitiba há muitos anos, hosts, fui garçonete em Nova York, onde eu estudei roteiro de cinema. Fui uma péssima garçonete, demitida de todos os meus empregos, mas valeu muito a pena estar lá. Mas a minha grande inspiração foi a minha avó. E aí eu fiquei pensando na minha avó. Nesse momento eu entendi como nós não entendemos a minha avó na minha casa, porque a minha avó, minha mãe vai detestar saber que eu estou falando isso, mas a minha avó era uma malandra, aprontava algumas coisas e sempre teve aquela coisa, puxa, mas a avó não é fácil, a avó é meio trampa, trocava os empregos, fazia uns trabalhos esquisitos, arranjava umas coisas de um jeito estranho. E hoje eu percebo porque ela fez isso, porque ela foi uma mulher que decidiu ir embora, né, do certo casamento e da cidade em que morava, com um filho na barriga e uma filha no colo. E uma mulher pobre, para se virar com 2 filhos naquela época, foi super marginalizada, ela tinha que fazer aquilo que dava. Então, ela virou essa mulher, né, que percorre e se vira como pode pela força das circunstâncias. E eu acho que a Rabudinha tem muito disso. A Rabudinha tem muito da Giovanna, que chegou em São Paulo, vinda de Curitiba com, sei lá quantos anos, eu tinha 25 anos, fascinada por aquela cidade enorme, né? Até hoje eu adoro olhar. Ando por São Paulo, aqui também tem bastante, olhar para as janelas e ficar imaginando o que tem dentro de cada lugar. E eu vivi a noite paulistana intensamente durante anos. Então, assim, eu entrei na casa de muita gente, eu só não roubei os objetos porque eu fui
ensinada que não deveria fazer isso, mas em alguns momentos até tive desejo, porque eu vi cada coisa linda. E fui na casa dessas pessoas super interessantes, e eu acho que esse é um livro que é quase como um tributo a São Paulo, a paixão que eu tenho por esse lugar. Também a surpresa que eu tive de finalmente chegar naquela cidade grande que eu esperava, e começar a trabalhar nos lugares bacanas, né, e conhecer aquelas pessoas que controlam a mídia e têm dinheiro e são tão bem-sucedidas, e ver o quanto aquilo, no final das contas, não adianta muita coisa, porque o vazio existencial está em todos os lugares, né? Todo mundo comprando as suas coisas e ganhando mais e conseguindo mais um emprego, e os mesmos problemas repetindo em todas as relações, em todos os lugares. A plateia acompanha a fala de Giovanna. Então esse livro é para falar disso, dessa conquista material que é ilusória, que não apazigua. E foi muito curioso que quando eu terminei de escrever esse livro, as pessoas falam, quando o escritor termina de escrever um livro, não dá uma certa tristeza, a hora de se despedir do personagem? Em geral, não, mas nesse caso sim, porque eu fiquei pensando, puxa vida, agora não vou poder mais entrar na casa das pessoas e roubar algumas coisas interessantes, que foi o que eu fiz com a Rabudinha nessa história. Giovanni, eu confesso que eu fiquei pensando nas suas referências literárias, no Tudo Pode Ser Roubado. Eu pensei no Murakami, não sei se ele chegou a ser uma referência para você, porque tem um livro que tem uma personagem também que tem essa coisa de ela é tipo um assassino, assim, e tem uma coisa de uma mulher moderna, jovem, e eu lembrei um pouco da sua personagem. Agora, no Sweet Talk, eu fico pensando muito no livro Canção de Ninar, da Leila Slimani. Só que, olha só, no lugar de livreiro, muitas vezes as pessoas chegam aqui, me indica um livro que eu quero dar para minha esposa. E eu sabia da história do Sweet Talk, era um dos livros que eu indicava. E vou indicar mais ainda, que agora eu tô lendo, né? E o que acontece é que muitas vezes, não, minha esposa tá grávida, e aí acaba sendo um tema muito sensível. Você tá dizendo aí que a criança foi sequestrada e tal. Mas olha só, são dois livros com uma temática parecida, que fala da mulher no mercado de trabalho, da maternidade, mas você tem uma construção muito mais, assim, não dá aquele peso dramático, é uma leitura fluida, assim. Eu queria saber se você conhece esse livro da Leila e como você se coloca em relação a isso, assim, de conseguir tratar de um tema, assim, até pesado, assim, dramático, principalmente para uma mulher grávida, mas de uma forma leve, assim, até dinâmica. Eu não li o livro da Leila porque quando eu estou escrevendo um romance, eu tenho muito medo. Posso ler antes, posso ler depois, mas quando eu estou escrevendo um romance, eu evito ler livros que são muito parecidos, porque eu tenho muito medo de ficar mimetizando a voz de outro escritor. Então, eu tenho uma tendência, quando eu estou escrevendo os livros, a ler romances que não tem nada a ver com aquele assunto, que passam longe daquele universo, e muitos livros de não ficção que me ajudam a construir a ficção, né? Então, tem muitos livros aí, por exemplo, Contra os Filhos, da Lina Meruane, me ajudou a construir Sweet Tóquio, Levi Vieira de Castro, né, que agora me deu um branco naquele livro dele, que ele fala bastante sobre a questão do selvagem, me ajudou, então é mais por aí. Então, a Leila acabei não lendo até agora, vou ler. Com relação a essa coisa que você fala, que é a leveza, eu acho que quando eu comecei a pensar esse livro, a criar esse livro, eu decidi que teriam duas vozes narrativas, né? Para quem não conhece, é narrado por uma babá e é narrado pela mãe da criança. E eu pensava que o grande desafio desse livro, porque eu acho que todo livro traz um grande desafio para o escritor, eu adoro isso, né? Quando você começa um livro e não tem um grande desafio, é porque, né, tenta fazer outro livro, porque é muito bom você começar desafiado. O meu desafio em Sweet Talk era achar uma voz muito particular para cada uma dessas mulheres. E as pessoas falavam assim, Giovana, você tem mais a ver com a Fernanda, né? Tá, classe mais alta, já teve babá. Mas não tinha Sweet Talk não, viu, gente? Mas escreve ela em primeira pessoa e a Maju em terceira. Eu falei, não, mas eu quero muito botar essas duas em pé de igualdade. Eu gostaria muito que o leitor, né, queria que o leitor tivesse acesso ao mesmo subjetivo, né, de cada uma. E tanto que eu tomei o cuidado de intercalar essas duas vozes e dar mais ou menos o mesmo número de páginas para as duas, porque eu queria deixar as duas totalmente em pé de igualdade. Então eu me lancei nessa tarefa de criar duas vozes diferentes. Dois homens na plateia ouvem a fala de Giovanna. Elas soarem diferentes, eu vou dividir tudo, né? Então, criei um vocabulário para cada uma tinha seu jeito de falar, né? A Maju, que é mais angustiada, eu usava muito ponto, fiz uma linguagem sôfrega, a outra uma linguagem mais direta.
E eu tô falando isso porque nesse processo eu pensei, para diferenciar as duas, eu vou fazer o seguinte, uma tem humor, né? Uma tem senso de humor e outra não tem. E aí eu tentei trabalhar dessa maneira. E o que eu descobri é que eu não sei trabalhar sem humor. Infelizmente, se eu tiver que fazer isso, eu não escrevo livro nenhum, porque o humor faz parte da minha vida. E aí eu parei para pensar como o humor surge para mim, né? Então, da mesma maneira que algumas mães, minha mãe, por exemplo, se conectava muito comigo através da comida, eu conheço mães que se conectam muito através, né, ali do cuidado físico e tal, eu me conecto com a minha filha pelo humor. Quando aparece algum problema difícil na minha vida, e eu sempre falo a frase de um autor israelense, que ele fala que o humor é que nem uma luva que a gente põe assim, sabe, no forno para pegar aquela coisa que a gente não poderia tocar de outra maneira. O humor é a minha arma para lutar com a vida. Então, quando surgiu esse livro, era um assunto difícil, era natural que eu tivesse que lançar a mão de algum humor. Agora, claro que confrontada com esse desafio de ter que fazer duas vozes diferentes, eu decidi, bom, então eu vou fatiar o humor no meio. Eu vou dar um humor sarcástico e cheio de cinismo para essa mãe, que é mais cerebral, né, que é mais descolada do corpo, e vou dar um humor mais espontâneo, mais quente, mas igualmente inteligente para babá. Então, eu não sei se eu respondi bem a sua pergunta, mas é mais ou menos isso. Posso fazer uma pergunta? Você se baseou também na novela Barriga de Aluguel também? Você se inspirou? Eu não assisti, por incrível que pareça. Mas eu vi que horas ela volta. Todo mundo pergunta, eu vi que horas ela volta. E eu vi, na verdade, vou dizer no que eu mais baseei, eu vi desde a minha infância centenas, né? Não sei se centenas, mas assim, um número enorme de mulheres vivendo essa situação no Sul, em São Paulo. E principalmente depois que eu vi a minha filha, que foi que realmente me motivou a escrever o livro, foi perceber que eu vivi tantos anos em São Paulo, olhando para as janelas do apartamento, indo na casa das pessoas e vivendo a vida da rabudinha, e não enxergava a quantidade de babás, o exército branco que existe nas ruas de São Paulo, das grandes cidades. E aí, quando eu olhei isso, eu falei, meu Deus, eu vivi anos, que não é o exército branco, não é o exército invisível que a gente não vê. Aí eu pensei, nossa, acho que a gente precisa falar sobre isso. E só mais uma curiosidade, esse assunto que eu acho que é tão importante, me entristece muito, eu posso falar para vocês que esse livro foi lido por muita gente, mas eu diria para vocês que dá para contar numa mão quantas babás leram e me procuraram, né? E o que eu sempre falo, eu espero que as babás escrevam sobre esse lugar de babá. Paula, eu ouvi uma frase sua comentando a respeito do seu livro, dizendo que a lenda às vezes é mais interessante do que a realidade, né? E eu fiquei pensando sobre a importância, você fala de devolver a integridade do texto, né? De resgatar essa figura agora no século XXI, uma figura que viveu ali entre o século XIX e o século XX, né? Que movimento é esse, né? Porque recente a gente lançou um livro aqui, né, que resgatava mulheres que participaram da Inconfidência Mineira, que estavam silenciadas pela história, né? Então eu queria saber sobre isso, né? Como trabalhar contra esse apagamento e como que é esse trabalho e como você percebe a publicação do seu livro agora. Essa frase que o Fred comentou é uma frase que o Vitor Barrocan falou sobre a Isabelle, né, defendendo todas as apropriações que ele fez e a criação da personagem, e é o título de um dos capítulos também, é um capítulo que eu falo dele. E esse é um movimento de retomar essas figuras femininas que tem... Eu sou historiadora também, então, enfim, foi assim que eu conheci a Isabelle também, né? Então, a história é feita por quem, né? Quem é que diz? Quem que vale a pena ser imortalizado? Quem é que vale a pena ser ouvido, né? Passados séculos, né? Por muito tempo, a gente acha, né, que as mulheres não estavam produzindo nada também, que nem as escritoras, né? A gente acha que... a Virginia Woolf fala muito isso, né? Num Teto Todo Seu, né? E aí ela vai tentar buscar essa genealogia, né? E eu acho que esse movimento que a história tá fazendo, não só a história, né? Mas, enfim... por exemplo, a Rosa Monteiro faz isso no livro Nós Mulheres, a Isabelle tá nesse livro também, de recuperar essas pioneiras, né, vamos dizer assim, para ficar menos solitário
a Virginia Woolf fala muito dessa solidão, né, ali, né, de ser a exceção, né. Então, acho que não só com mulheres, né, mas, enfim, grupos racializados também, né, que a gente nunca sabe ou sabe muito pouco, né, dessas histórias. Em geral, também porque não tem documentação sobre isso, ou então a documentação foi desapareceu, nunca existiu, enfim, ninguém achou que era importante guardar. E resgatar histórias como a da Isabelle, por exemplo, é mostrar que tem muito. As mulheres estavam fazendo coisas muito mais difíceis e épocas muito mais difíceis até do que a gente vive, porque, enfim, se a gente tá aqui é porque muitas delas abriram caminho pra gente poder estar aqui também, né? Então, além de tudo, é uma forma de homenagear também elas. E com o meu livro, eu queria muito que fosse. Que ela estivesse falando também, né? Porque eu também não gosto dessa ideia de que a gente dá voz. Na plateia, diversas espectadoras acenam em concordância com Paula. As pessoas têm vozes, né? A gente só precisa parar para ouvir elas. E a Isabelle falava ali pelos textos dela, mas a gente precisa ouvir sem essas interferências, né, de outras pessoas. E esse caso de apropriação, né, ela não foi a única, né? A gente tem muitos casos aí, não só de escritoras, né? Um caso muito famoso é o da Colette, que é uma escritora francesa. Tem até um filme agora com a Keira Knightley, que saiu, acho que no Amazon Prime, que o marido dela obrigava ela a ficar, fechava ela no quarto, no porão, uma coisa assim, e ela escrevia 16 horas por dia. E aí ele que assinava os livros. Aí tem outro caso de uma pintora, que o Tim Burton fez um filme, chama Big Eyes. Eu esqueci o nome da pintora e do pintor, enfim. Mas é com a Amy Adams, é um filme muito interessante, que é também a mesma coisa, só que ao invés de ser com a escrita, ele trancava ela para pintar os quadros e depois vendia como se fosse ele, né? Então, e tem um outro filme que é muito interessante, esse é ficção, mas é o da esposa, com a Glenn Close, que o marido dela ganhou o Nobel de Literatura, e aí a gente vai descobrindo. E aí, ouvindo essa história, eu lembrei muito da biografia da Susan Sontag, do Benjamin Moser, que ele fala também, enfim, é bem polêmico, mas que o primeiro marido da Susan Sontag, ele era psicanalista, não lembro o que ele era, ele era um intelectual também ali americano, que o livro que ele escreveu, né, que dizem que é muito bom, enfim, eu não li, mas que quem escreveu mesmo foi a Susan em troca da guarda, para ela ter a guarda do filho, né? Então eles fizeram essa troca. Então, assim, imagina o tanto de casos que a gente não sabe, né, disso que aconteceu. Sendo que, enfim, recuperar essas mulheres é dar o devido valor para elas, mostrar que elas estavam produzindo, né, não só na escrita, mas em várias outras áreas da ciência, da intelectual. Elas eram pensadoras também, acho que é isso que a gente precisa dizer. Não que a vida doméstica seja ruim, mas às vezes elas faziam as duas coisas, né? Então, imagina se não tivesse a vida doméstica ali, todo o peso da vida doméstica em cima da mulher, o que mais essas mulheres teriam feito ou poderiam fazer, né? E nesse ponto, a Isabelle tem um lado bem triste, né, dessa liberdade dela, que ela pôde viver essa liberdade toda, primeiro porque ela era uma mulher branca num território que era colonizado, né, então ela tinha essa liberdade, enfim, esse é um outro tema que se vocês quiserem a gente pode falar um pouco mais, mas porque toda a família dela acabou morrendo, ou então ela acabou se afastando. Então, a mãe dela morreu, nessa questão da maternidade com a mãe é uma coisa também muito presente. Ela não tinha exatamente um pai, ela era bastarda, mas tinha um tutor que diziam que era o pai dela, depois ele morre. Os baby-irmãos dela, um se suicida, outros 2 fogem. Aí o outro com que ela era muito mais próxima se casa, tem uma filha, e aí ela meio que resolve abandonar. Ela fala, nossa, eu não tenho mais ninguém. Tá aqui, e ela é muito melancólica. Os textos dela tá sempre se lamentando, tô muito sozinha, não sei o quê. E tá viajando por ali justamente porque ela não tem nenhuma amarra, não tem nada ligando ela à Suíça, a Genebra, que era onde ela morava. Ou Marsella, que depois é onde o irmão dela vai morar, né? Então, ela pôde viver isso porque ela não tinha mais ninguém para perder, né? Então, acho que isso também é um outro lado dessa liberdade, né? Giovana,
Até uma frase, a Paula falou uma coisa agora que é sobre o processo da escrita, essa coisa da solidão. Até lembrei um pouco de um texto que eu li da Marguerite Duras, em que ela fala sobre esse processo de escrita, que tem uma carga de solidão, mas ela fala também uma coisa que me chamou a atenção, que a escrita é sempre você caminha num campo do incerto também, né? Você começa a escrever, você não sabe exatamente onde você vai parar, muitas coisas acabam se construindo no próprio processo. Escrita é uma vagabundagem. A escrita já traz essa vagabundagem, né? Mas, por outro lado, diferente de você que faz um resgate histórico, a Giovanna, ela tem uma construção das personagens, assim, ela tem personagens muito marcantes, com personalidades fortes, assim. Eu queria saber como é que é esse seu processo de construção das personagens e o planejamento da escrita também. A Marguerite tá certa, e é sofrida, é uma vagabundagem, é vagabundagem, né? Andando com 1000 quilos de pedras nas costas. Porque tem dias que é fácil e tem dias que é difícil. Mas o processo de escrita é isso também, ele é muito prazeroso, às vezes ele é muito duro, né? Eu dou uma oficina de construção de personagem, eu falo, gente, a gente segue sofrendo, né? Tem dias que o escritor tá lá, escreve umas páginas e pensa maravilhoso, e tem dias que não sai nada, ou que você lê e fala, nossa, sou terrível. Sou um embuste. Mas esse processo de criação de personagem, para mim, é uma coisa muito... Eu só fui elaborar isso quando eu resolvi dar as oficinas. Antes eu nem pensava, é uma coisa que vem para mim muito naturalmente, que eu gosto. E o meu processo de criação dos romances, o que eu costumo falar é que o romance é uma amarração de diversas pontas, né? Às vezes as pessoas acham, então você assim teve um dia a ideia do romance. O romance ele vem se formando, né? Acontece uma coisa ali, uma coisa aqui. Por exemplo, eu tinha na minha gaveta essa personagem que era uma ladra. Eu fui juntar com uma ponta que eu tinha 10 anos atrás, que eu andei em Portugal pelos alfarrabistas, que eu descobri livros na época que eu não sabia que existiam, né? A primeira edição de Don Quixote estava sendo vendida por 500 mil euros, a primeira edição dos Lusíadas sendo vendida por 200 mil euros, e na época eu fiquei impressionadíssima, pensando, quem é que compra, né, uma obra tão cara? Porque assim, você compra uma escultura, um quadro caríssimo, pelo menos você põe na sua casa e contempla. Mas quem é que compra esses livros que não podem nem ser manuseados? Uma espectadora sorri e acena em concordância com o questionamento de Giovanna. E aí, essa pergunta encontrou na minha gaveta a personagem, que poderia me dar a resposta. Eu tenho fascínio pelos meus personagens, eu amo eles, porque eles vão me levar para conhecer aquelas coisas que, no fundo, eu quero muito saber a respeito, mas eu nunca estudei, eu não tive tempo de estudar. Em Sweet Tokyo aconteceu a mesma coisa, né? Porque Sweet Tokyo tem uma mulher que se apaixona por uma outra mulher, né? A Fernanda se apaixona por uma outra, e depois que eu criei a Fernanda, falavam assim, essa paixão, os meus amigos escritores discutindo ali, que às vezes eu peço conselho, ela não precisa se apaixonar por ninguém especial, coloca ela se apaixonando por qualquer pessoa, o que importa é mostrar que ela está desconectada da maternidade. E aí eu entendi que nada num romance é aleatório, porque cada personagem, por menor que seja, mesmo que seja secundário, ele abre a porta para a gente, para universos diferentes. E a Yara, por exemplo, me levou para assuntos que eu também queria estudar, porque há anos eu tinha muito interesse pelos indígenas, e foi porque a Yara existiu e porque eu criei a Yara que eu pude ir para a Amazônia. Eu, de fato, fiz essa viagem, que eu pude estudar algumas coisas lá. E também, não só isso, né, que ela também trouxe outros pontos de vista para o romance. Então, é a junção de várias pontas, é a junção de várias áreas de interesse. E no meu processo de criação, faço uma coisa que as pessoas às vezes questionam, porque eu tenho uma parede de cortiça onde eu vou juntando todos esses insumos aí que eu vou pegando ao longo do tempo. Então, assim, pintou a ideia, primeiro eu tenho um caderno, né, onde eu anoto, um bolsão atrás do caderno onde eu ponho coisa, eu tenho a parede, eu gravo coisas, são 1000 maneiras que eu chamo da pista de aterrissagem, porque quando estou criando, é preciso abrir uma pista de aterrissagem porque as coisas vêm. Né? Quando você está com a cabeça aberta, pensando no seu romance, você sai na rua e você percebe coisas. Eu estava empacada com esse personagem de Tudo Pode Ser Roubado, Cícero, com a questão amorosa dele, parecia que faltava alguma coisa, e eu de madrugada, saindo de uma festa, entrei num táxi e tinha uma caixa de remédio atrás. Eu peguei a caixa, fui dar para o motorista e pensei, não, peraí, a rabudinha roubando, não roubei. Mas eu peguei, peraí, deixa eu pegar essa caixa e vou olhar. Que remédio é esse? Está aqui aberto no banco de trás. O destino me trouxe essa caixa e era um Viagra genérico. E isso aí, eu falei, puxa, ele tem um problema de ereção. Botei no livro. Então, eu acho que o processo criativo, ele é vivo, né? Eu chamo isso de fluxar.
cunhei esse nome fluxar porque eu gosto de ficar fluxando o livro. Porque quando você está fluxando a sua criação, fluxando o seu livro, ele está no fluxo, você vê coisas, você percebe coisas, você traz frases, você conhece pessoas, tem assuntos que você acaba trazendo para o seu radar. Então, por isso que eu tenho a parede, é ali que eu vou colocando tudo, e uma hora que tudo está cheio, que tudo está bastante rico, eu começo a organizar a narrativa. E as pessoas falam, mas você pensou tanto tempo no livro, então você já sabe tudo que vai acontecer, né? Não, por isso que eu gosto de escrever livro. Eu fui roteirista também. Acho escrever roteiro, que eu já escrevi roteiro de série, um pouco mais chato, porque você meio que tem que saber tudo que vai acontecer até o final. Tem outros roteiristas envolvidos, tem muito mais dinheiro envolvido no cinema. A literatura, não. Eu gosto muito de sair para essa coisa inesperada. Tem uma imagem que alguém falou, não sei quem, uma vez, e que eu acho muito boa, né? Que é o romancista, ele é como um arqueólogo, com aquela escovinha que você vai limpando o fóssil e você não sabe o que você vai encontrar. Você não sabe que romance é esse no final. Então, à medida que eu vou escrevendo, eu vou descobrindo mais coisas, mas ter tudo isso já encaminhado e criado me dá a oportunidade de eu cuidar na hora que eu sento para escrever do que é muito importante também, que é a linguagem, né? Então, uma vez que você sabe pelo menos mais ou menos onde você está indo, você tem aquele tempo e aquele fôlego para trabalhar também nessa outra parte importante, que é escolher sempre a palavra melhor para cada palavra. Ótimo. Eu fiquei até curioso em relação a essa viagem de Giovana para saber se ela experimentou a ayahuasca, mas eu não vou fazer essa pergunta, que eu quero abrir as perguntas para vocês. E aí, queria saber quem tem pergunta às autoras, para a gente também fazer uma roda aqui e deixar bem dinâmica a nossa conversa. Fred entrega o microfone para uma espectadora para que ela dê início às perguntas. Oi, gente, boa noite. Eu vou fazer uma pergunta para cada uma de vocês. Para a Giovana, que estava falando sobre o processo de criação, eu queria saber se você está criando algum livro novo, se está com algum personagem novo. Como eu sei que você voltou para Curitiba, se essa coisa da cidade, igual tudo pode ser roubado, né? É um tributo a São Paulo. Se essa coisa da cidade também é algo que perpassa seus outros projetos literários. E para Paula, eu queria saber com essa coisa eu não sei se eu posso falar voz narrativa, porque é não ficção, né? Mas como eu sou do meio acadêmico, como escrever não ficção de uma maneira que não seja chato, que não tenha a coisa do peso do acadêmico. Olha, eu fiz jornalismo primeiro, né? Depois eu fui fazer história. Eu acho que isso me ajudou muito, porque o jornalismo, você precisa ser muito objetivo e claro, e às vezes até tem que simplificar certas coisas que os especialistas, né, os chamados especialistas odeiam, né, que a gente faça, mas a gente está falando com um público leigo, num espaço, às vezes, muito pequeno, então, às vezes, a gente tem que dar uma simplificada. Então, eu aprendi a escrever na prática, trabalhando com jornalismo, né? Eu tive sorte também que eu trabalhei mais com cultura, que era uma coisa que eu sempre quis fazer, então era também um pouco mais aberto para... não era hard news, né? Não é aquela coisa bem certinha, né? Do Lige, papapá. Então, eu trabalhei numa revista de cinema, eu trabalhei na Folha também. Cheguei a trabalhar na Ilustríssima com Paulo Werneck, também foi assim que eu fui trabalhar na 451, também porque a gente se conheceu antes. Então, o fato de eu ter que saber ser muito clara na forma como você vai passar isso, né, no jornal ou no site, me ajudou muito quando eu fui fazer história. Porque eu aprendi, até de uma forma meio instintiva, a desconstruir um texto. Eu hoje em dia, assim, escreve determinada coisa, às vezes é um modelo, projeto para a FAPESP, por exemplo, né? Para CAPES, para algum fundo de pesquisa. Ok, então você me manda 1 ou 2 modelos, aí eu olho, e aí eu já consigo meio desconstruir ele e falar, então precisa começar assim, precisa começar assado. Mas isso é uma coisa meio instintiva que eu acho que o trabalho do jornalismo e o trabalho com texto, né? Porque eu trabalho muito com texto o tempo inteiro, né? Hoje eu edito, né? Muita coisa.
Então, você consegue saber que caminhos o texto precisa ter, o que está faltando, né? Então, e aí quando eu fui para o mundo acadêmico, eu não vou dizer que eu sofri, eu só tive uma crítica uma vez só, que eu tenho certeza que foi um recalque, assim, de quem foi o meu parecerista, assim, eu tenho absoluta certeza. Que ele foi a primeira pessoa que falou mal do jeito que eu escrevia. E aí eu fiquei muito brava. Porque eu não coloco, às vezes... Era um artigo, assim, para uma revista decente. Eu não tinha colocado introdução, desenvolvimento, sabe? Não tinha colocado aqueles subcapítulos, porque tava tudo ali. E aí ele queria um negócio mastigadinho. E eu não escrevo assim, né? Quando eu escrevo qualquer coisa acadêmica, eu quero contar uma história. Não importa o que seja. Porque tem muitos livros acadêmicos com pesquisas maravilhosas que eu não consigo ler. Eu tive que ler muita coisa para o meu doutorado, para o meu mestrado. Aí eu começava a dormir, assim. E eu precisava ler aquilo inteiro. Eu falava, nossa, mas tá muito chato isso. Essa escrita tá muito burocrática. E não tem problema, eu acho. Mas, assim, tem algumas modelos que você tem que seguir, né? Você tem que fazer citação, você tem que fazer certas coisas. O primeiro esboço que eu fiz, rascunho, enfim, que eu fiz do meu texto da Isabelle, estava ainda muito acadêmico, assim, porque eu estava também escrevendo meu doutorado. Então, eu estava muito ligada nisso. Mas, e aí, quando as editoras me retornaram, fizeram sugestões, mudou alguma outra coisa, mas era basicamente transformar a citação em discurso indireto, sabe? Então, você contar com as suas palavras o que é. Então, ao invés na academia, você tem que mostrar que você leu, então você tem que citar direitinho. Aqui não, né? Aqui é uma coisa... Eu gosto muito de ensaio, né? Eu tô descobrindo. Porque é um tipo de texto que você pode trazer muita densidade, mas tem muito mais liberdade na hora de... Mais vagabundo. Mais liberdade na hora de você fazer as ligações, de você fazer citações, né? Por exemplo, editar a Bell Hooks, por exemplo, é muito difícil, porque ela não põe citação nenhuma, assim. Então, os preparadores, assim, os editores têm que ficar procurando, assim, quais são as referências. Então, porque o ensaio tem essa liberdade. E aí, você conta uma historinha. E um dos maiores elogios que eu já tive foi de um colega meu do mestrado, que leu o meu mestrado, que é sobre um outro viajante, não é sobre a Isabelle. É um outro viajante que também se disfarçava de muçulmano, porque esse é meu tema. E aí ele leu e falou, nossa, mas parece literatura, parece ficção que eu tô lendo. E pra mim isso foi um grande elogio, assim, porque porque é gostoso, as pessoas leem rápido, né? Assim, isso eu tomo isso com muito elogio. Tem gente que acha que na história, não sei como é que tá agora, mas tem padrões muito enrijecidos. Então, se os historiadores são convidados às vezes para escrever livros para o público em geral, eles recusam porque não se sentem preparados ou não querem simplificar as coisas. Só que isso é um problema, né? Como a gente vê hoje, porque aí esses vazios, esses vácuos são tomados por pessoas que começam a falar muita abobrinha, começam a falar coisas completamente insanas, erradas, factualmente erradas, e em geral, e acaba também abrindo espaço para jornalistas, né? O Laurentino Gomes. O que o Laurentino Gomes faz? Ele lê um monte de pesquisa e transforma aquilo num texto de fácil digestão, de fácil leitura. E aí é convidado para ver o arquivo no Texas e sei lá o quê. E aí os historiadores ficam morrendo de inveja. Mas por quê? Porque também não fazem esse esforço para falar com as pessoas de fora da academia. Mas também, não querendo colocar todo o ônus em cima dos acadêmicos, a gente também não tem aulas de escrita, tanto acadêmica quanto escrita... Nem no jornalismo eu não tive aula de português nem de escrita. Tipo, eles já assumiam que você já sabia escrever. Então, hoje eu releio os meus textos daquela época, eu odeio reler meus textos. Mas eu reli uma vez, eu falava, gente, que coisa horrorosa. Enfim, que agora, né, a gente já tá um pouquinho mais velho. Mas é isso, eu gosto de contar uma história. Você pode contar uma história fazendo citação, não sei o quê, é só saber o fio condutor. Tipo, você vai pegar a pessoa e vai levar ela para aquele mundo, assim. É meio isso.
é bem gostoso de ler. E você até falou sobre a coisa de ritmo, já vou chegar na minha pergunta. Mas assim, a gente tem que parar com esse sadismo de achar que assim, livro bom tem que ser difícil, para falar de assuntos profundos tem que ser chato. Não dá para falar da coisa mais profunda de uma maneira gostosa. E assim, eu gosto de ler coisas gostosas. E às vezes também, se é confrontado com aquele autor difícil, você fala, não, tudo bem, vale pagar o preço aqui, né, de fazer essa via crucis, porque vale a pena. Mas essa pergunta não era para mim. Então vamos lá voltar, deixa eu lembrar. Sobre o novo romance e sobre Curitiba. Às vezes eu tento acreditar com muita força que o trabalho do artista é como um trabalho como outro qualquer, sabe? Que eu não quero ficar essa coisa, essa glamorização, o artista, a afetação do artista. Mas, embora eu já tenha tentado muito provar para mim que não é, na verdade, porque geralmente a gente fica tantos anos trabalhando sem ganhar nada, acaba ganhando pouco, é um caminho muito incerto e a gente trabalha com muita paixão e com uma outra coisa que eu acho que distingue até o trabalho artístico das outras profissões, né? Eu já sou jornalista, fui publicitária, fui roteirista contratada, escrevendo histórias que não eram minhas para a TV. E eu diria que a diferença é um envolvimento muito emocional com a obra. Por que eu estou falando isso? Porque eu sou totalmente atravessada por aquilo que eu escrevo, e o que eu escrevo é totalmente atravessado por aquilo que está acontecendo na minha vida e não tem como dissociar. A ponto disso ser até um consolo para mim, porque às vezes acontecem coisas muito ruins comigo, eu estou muito na merda, e eu penso, nossa, que ruim que está acontecendo tudo isso comigo. Mas, pelo menos eu vou escrever a respeito. Isso vai dar uma boa história. Então eu sempre penso, Tipo arrombamento, né? Desculpa? Tipo arrombamento, né? Aconteceu uma coisa ruim, vou escrever a respeito. Mas vamos lá, aí tem uma boa história, tem esse lado fascinante. E o que aconteceu comigo, que foi curioso, e também a cada passo que o escritor vai dando, a cada romance, a cada mergulho criativo, a gente vai sempre descobrindo coisas novas, né? Eu também gosto muito disso, no meu trabalho de ficção. É que eu terminei Sweet Talk, comecei a escrever um livro, fiz a viagem de pesquisa que eu sempre faço, por personagens, caminhei bem nesse livro. Sigo achando muito bom esse romance que eu pensei, tem muita segurança nele, mas eu fui atravessada, a vida me atravessou com outro problema, com uma outra questão muito séria que aconteceu na minha vida, né, envolvendo a saúde de uma pessoa que eu amo, e quando eu vi, né, no meio desse turbilhão que a vida me trouxe, eu sentava lá no meu escritório, na minha mesa para escrever, eu falava, nossa, esse romance que eu estou escrevendo, essa história não tem importância nenhuma. É uma questão interessante também, uma hora eu vou voltar com ela na literatura, mas ficou tudo tão pequenininho perto daquilo que eu estava vivendo. E aí eu fiquei um tempo, eu cheguei à conclusão, não, preciso escrever sobre aquilo que eu estou vivendo agora. Né? Aí eu fui buscar formas, e só isso eu fiquei 1 ano só fazendo isso, formas de como contar essa história que toca pessoas muito próximas de mim de uma maneira que não expusesse elas, né? Criando uma narrativa que eu desse a volta para tratar desses assuntos, mas de uma maneira que, enfim, preservasse as pessoas. E o que eu sinto que é muito curioso, envolve a ida para Curitiba, envolve todos os movimentos, é o que eu acho que eu até falei isso para vocês ontem. Desculpem, se eu vou me repetir, mas para os outros não. O que eu tenho sentido é que existe uma coisa que eu passei a chamar do poder oracular do romance. Porque quando eu estou escrevendo romance, eu percebo que ele vai me aproximando de temáticas, de coisas que eu quero resolver. Eu estou escrevendo esse livro agora para digerir essa situação, né, que eu vivi, para digerir a questão da morte, do corpo, da religião, para entender coisas que eu não entendi até agora e que mesmo escrevendo esse livro é provável que eu não vá entender depois também, mas que me leva, a minha escrita e as ideias que eu tenho me levam para esse lugar de pesquisa, para os assuntos que eu quero pesquisar. E às vezes eu me encontro escrevendo coisas que eu sei, nossa, por que eu estou escrevendo sobre isso e lá depois eu vou ver que isso falava alguma coisa da minha vida. E esse livro que eu estou escrevendo agora não é sobre Curitiba, mas agora andando por Curitiba eu entendo também por que eu fui parar lá e que, embora Curitiba não seja citada, me ajuda muito a construir esse livro. Então, tudo isso para dizer que está tudo muito entrelaçado, que não dá para separar as coisas e que é um atravessamento total. Vida e obra andam abraçadas aí para o bem e para o mal o tempo inteiro. Fred entrega o microfone para a próxima espectadora fazer sua pergunta. A minha pergunta é: qual é essa linha tênue e até que ponto a gente tem que ser realmente vagabunda para poder conseguir escrever? Onde a gente começou essa conversa e a gente não conseguiu terminar. Do tipo, a história das escritoras brasileiras, a vida pessoal dessas escritoras, com quem elas estavam no momento que elas puderam escrever o que elas escreveram, que é uma coisa que muito me interessa. Qual é esse nosso limite, assim,
do até que ponto a gente se permite ser honesta com aquele texto, se isso depende da nossa situação como autora, do relacionamento que a gente vive, da pessoa que está com a gente. Eu acho que isso é um assunto que a gente começou ontem a falar e não evoluímos o tanto que poderíamos evoluir. No seu caso, então, ainda me fascina mais, porque agora você falou uma coisa que é muito autoficção. Você misturou essa tua habilidade de criar o romance com um tema muito pessoal e uma coisa de cura, talvez, de buscar uma cura, mas através de um romance, que é muito louco, porque eu não sei escrever romance, então fico fascinada de entender como é que você... Mas o romance é só um aparato. Tanto faz, seria não ficção, seria poesia. É o aparato para fazer a travessia dessa busca. Tanto faz essa forma. E eu acho... Eu não sei bem se eu entendi a pergunta, mas vamos lá. Eu tenho sentido as pessoas muito preocupadas na hora de escrever, né? Pelas questões identitárias. Então, nas oficinas, os homens me perguntam, será que eu posso falar disso? As mulheres também, será que eu posso falar disso? Eu sou uma mulher branca, eu sou um homem. Ou as pessoas, como eu tive, tem a questão, nossa, será que eu posso expor essa pessoa da minha família? Será que eu posso falar isso e aquilo? Eu acho que tem uma parte minha que é muito cuidadosa com isso, né? Ali já falava que os escritores se dividem em 2 grupos, né? Aqueles que acham que a vida é maior que a literatura e aqueles que acham que a literatura é maior do que a vida. Eu acho que a vida é muito maior do que a literatura e eu nunca colocaria os meus afetos em jogo por causa de um livro. Eu acho que o livro, perto deles, é muito pequeno. Mas também eu acho que é muito importante que a gente consiga traçar um lugar e dentro do escritório, dentro da sala ou no meio da sala, nesse lugar imaginário composto por paredes onde a gente escreve, que a gente seja livre. Porque todas essas questões, esses medos, têm que ficar lá fora. Se a gente ficar o tempo inteiro pensando se alguém vai ficar magoado, ou se a gente vai ofender tal e tal pessoa, ou se isso vai cair mal para aquele ou para o outro, a gente não consegue exercer a liberdade do escritor e do artista e a obra vai ficar morna, né? Eu tenho uma imagem que eu gosto de pensar, que é sentar, botar o coração em cima da mesa e escrever com o coração na mesa. Não tem outro jeito de trabalhar, é aí que vai vir toda a intensidade. E depois que o texto estiver pronto, tudo bem. Imprime seu texto, lê no computador e aí olha com cuidado, sim. Porque, por outro lado, eu também tomo muito cuidado com aquilo que eu estou colocando na mão do leitor. Primeiro, eu me sinto uma mulher muito privilegiada de ser lida, porque eu acho que tem tanta gente no Brasil escrevendo bem que não tem o privilégio de ser lido. Eu tenho o grande privilégio de estar na mesa de cabeceira de algumas pessoas e tomar lá 15, 20 minutos deles toda noite. Eu quero dizer alguma coisa relevante, sim. Eu nem pensava tanto isso antes, mas no Brasil pós-Bolsonaro eu penso muito. Tem muita coisa aqui para ser feita. A gente vive com um fantasma pesado aqui nas nossas costas, né, e no nosso pescoço. Então, assim, o que eu estou dizendo para as pessoas? Qual é a responsabilidade, qual é o significado dessa literatura que eu estou trazendo para elas? Agora, isso é uma coisa que é um pouco depois do escrito, ou durante, ou na hora que eu levanto eu vou pensar, mas na hora que você está ali, que as palavras estão descendo, você precisa se sentir livre. E eu acho que a gente tem que cuidar muito desse lugar do artista, da liberdade do escritor, porque tem um cerceamento muito grande. E eu sou muito feminista, e como eu falo, eu sou uma feminista raivosa, militante, mas antes de tudo eu sou uma artista. E eu cuido muito desse lugar para que ele não seja policiado e invadido por nenhum tipo de patrulha. Posso comentar? Eu escrevo não ficção, eu sou acadêmica também, mas tudo isso que eu escrevo é muito pessoal, né? Não vai parecer, mas para mim é muito pessoal. Sou muito eu aqui também. E uma coisa que sempre me incomodou no jornalismo, porque eu nunca quis ser, não é nunca quis ser jornalista, mas enfim, eu tenho muitas questões com ser jornalista, é que eu via, nos meus colegas principalmente, eu vejo isso, você está muito mais interessado na história do que na pessoa. Isso sempre me incomodou muito. Então, não importa como você arranque a história daquela pessoa, o jornalista, no fundo, não está muito preocupado com aquela fonte. A espectadora observa e concorda afirmativamente com a resposta. Ele quer a história que aquela pessoa pode dar. Então, isso, para mim, é uma forma de exploração também. E isso sempre me incomodou. Eu acho que tem formas e formas de você
escrever a história dos outros, tem uma forma respeitosa de você abordar os outros, mas eu já vi colegas, enfim, por aí, inclusive amigos muito próximos meus, querendo simplesmente conhecer aquela pessoa porque ela achou interessante e quer contar a história dela. Ela não está realmente interessada naquela pessoa. Não que você... Tudo bem, você pode querer escrever a história daquela pessoa, mas o quão realmente você está interessada naquela pessoa ou no que aquela história pode trazer para você, né? De visibilidade e tal. Então, essa questão ética aí do jornalismo é uma coisa que sempre me incomodou muito, assim, essa relação com as histórias. Porque você acaba roubando a história da pessoa ali, até a própria história da pessoa. Que o Victor Baruch faz com a Isabelle também. Então, acho que de alguma forma o que eu tento fazer nesse livro é deixar essas pessoas cujas vidas foram roubadas de alguma forma, porque não ser dono da própria narrativa é uma forma de roubo também, poderem vir falar à tona, né? Porque o trabalho do historiador me lembra muito do jornalista também, só que as pessoas estão mortas. No jornalismo elas estão vivas. Então, como também você vai trabalhar com esses mortos? Tem que ter muito, muito respeito também quando vai trabalhar. Porque pra mim elas são pessoas ainda. Elas falam comigo. Eu falo com a Isabelle, eu falo com o Richard Burton, que é o viajante que eu estudo há mais tempo. Essas pessoas estão comigo há muito tempo, né? Elas viram personagens na nossa vida também. Elas falam com a gente também. E elas também pedem esse respeito. Como eu não escrevo ficção, eu acho muito difícil escrever ficção. Eu já falei isso pra Giovana, porque acho que você tem que criar um mundo. Pra mim, assim, o meu tema de pesquisa são esses viajantes, eles já têm vidas tão absurdas, assim, que nenhuma ficção vai se comparar com isso. Porque às vezes você olha umas coisas na história, você não sei o que é historiador, você descobre, você fala, meu Deus, mas isso aqui é absurdo, essa história, né? Então, não é possível, não é verossímil. Então, a vida... A vida humana, a história do mundo, assim, a nossa história é tão fascinante quanto a ficção, assim, também. Acho que é por isso que eu também acho que tenho... Acho que se eu fosse escrever alguma ficção, teria que ser de pessoas que já existiram, né? Não sei, uma história, não sei. Eu acho bem mais fácil escrever ficção. Primeiro, não precisa pesquisar nada. Eu sempre, não, se tiver que pesquisar, já não vou pesquisar. E a segunda coisa é que, assim, qualquer coisa eu falo, mas foi meu personagem que falou. A gente tem até essa coisa, né, como escritores, porque as pessoas tiram a frase do livro e colocam lá, bota a frase embaixo, Giovana Madaloso, a frase e tal. Falo, não fui eu que falei isso, na verdade, e seria o certo mesmo você colocar lá Fernanda de Sweet Tóquio. Mas, enfim, é sempre isso, o personagem falou, não falei nada. Agora, eu acho muito importante, você levantou um ponto bem bacana, a gente entender que a escrita é um lugar de dominação. Né? A escrita é um lugar de dominação, quem escrita domina e a gente subjuga o objeto da nossa escrita. Então é um lugar de poder, na verdade. Dá pra gente pensar dessa forma, sim. Engraçado, Paulo, que uma das coisas que eu pensava também, pensando o texto que eu escrevi, é que ninguém fosse acreditar na historinha de que uma pessoa entrou aqui e escolheu 2 livros e justamente com esses títulos, né? Mas o absurdo, às vezes, é verossímil. Se vocês forem ver o jornal antigo, gente, né, entra na hemeroteca da Biblioteca Nacional. Tem cada história absurda. Assim, só digo isso. Daria muitos livros ali, muitos livros. Eu vou contar até uma coisa curiosa sobre Sweet Tóquio, que quando eu terminei esse livro, eu tenho uns 2 ou 3 leitores, né, que sempre leem os meus livros, e eu dei para a Natália Timmerman, minha amiga, ler. Né, ela lia tudo que eu escrevo, tal. Aí a Natália terminou o livro, a Natália falou, o livro tá ótimo, há poucas coisas aqui para observar. Eu só quero te dizer uma coisa, tem um capítulo que eu achei muito ruim, porque não cola. Esse capítulo, assim, totalmente inverossímil. Eu derrubaria esse capítulo, que é o capítulo de uma mulher, de uma babá, amiga da babá narradora, que engravida e tem um filho na área de serviço. Esse é o único capítulo do livro que não foi inventado. Todo esse livro é inventado e esse capítulo aconteceu no meu bairro, fiz pesquisa jornalística e eu escrevi exatamente como foi. Então, tá vendo a rasteira da vida? Pessoal, tenho espaço para uma última pergunta. Bom, uma pessoa já levantou a mão.
Fred cede o microfone para que a espectadora faça a sua pergunta. Eu queria fazer uma pergunta para Paula, tem muito a ver com o que você estava falando. Eu tô lendo ele agora. Eu acabei de terminar o mestrado, então eu fiquei muito fascinada com a sua pesquisa no livro, imaginando como você conduziu a pesquisa. E embora seja um livro de não ficção, eu percebo que você às vezes critica até algumas fontes que dão versões para a Isabelle. Então, assim, o que você entende no final, quando você terminou, né, toda a pesquisa e o material, sobre a sua versão da Isabelle, o que ela tem de diferente das outras versões das suas fontes, né, que você consultou sobre ela? Isso era uma coisa que eu podia ter falado na resposta da Cris, que eu esqueci. Eu acho que eu também. Eu não passei a mão na cabeça da Isabelle. Eu não quis transformar ela numa grande heroína, uma mulher à frente do seu tempo, que ela era mesmo, mas ela era como qualquer outro ser humano, né? Muito falha. Ela era racista, ela era muito misógina. Isso tá no livro. Eu acho que não quero chamar falhas de caráter, porque, enfim, ela também, é produto do tempo dela. Não que isso seja uma desculpa, mas acho que também a gente não pode esperar isso, né, com o nosso olhar de hoje, de alguém que, no fundo, também era um pouco melhor do que as outras pessoas ali em torno dela. Enfim, eu acho que ela restitui na integridade da voz dela em português, numa tradução maravilhosa da minha amiga e colega Mariana Delfini também, que está trabalhando comigo agora na Tinta da China Brasil, que é o selo editorial da 451. E eu acho também que esse livro traz uma diversidade de escritos dela, que, sei lá, né, você não precisa ler tudo dela, assim, porque, inclusive, tem coisas muito chatas dela, assim, sendo bem sincera, né? Ficar lendo todos os diários dela é meio chato, porque ela fica se lamentando o tempo inteiro. Então, eu acho que esse livro traz um belo panorama também dos variados tipos de escrita que ela tem, que eu tentei trazer, né? Tem carta, tem conto de ficção, tem relato de viagem, só não tem, acho que tem algum tratado político, enfim, diário, né? Então tem esses vários tipos de gêneros de escrita, né? De gêneros literários. E eu acho que é um livro de apresentação, assim, para quem não conhece ela, e eu faço esse panorama para quem quiser saber um pouco dela, porque eu acho que também só os textos em si, sem apresentar ela, eu acho uma pena, porque às vezes, assim, o que é mais legal desses viajantes, sendo bem sincera, é a vida deles, não tanto os escritos, né? A vida deles vira uma grande obra, né? Que são esses personagens maiores que a vida e tal. Então, acho que ler eles sem saber da onde eles vieram ou que questões que eles podem trazer para a gente hoje também, né? Essa é uma questão também que eu sempre recebia quando eu estava estudando isso. Falei, mas você está estudando isso aqui no Brasil, né? O que tem a ver com o Brasil? Não sei o quê. E tem muita coisa que a gente pode aprender com ela, assim, mesmo estando em outro país, em outra época, em um contexto que não tem nada a ver com dela. Não nada a ver, né? Porque também vemos um contexto de colonialidade. Mas eu acho que ela é muito mais vanguarda do que a gente, assim. Ela continua muito à frente da gente, de qualquer maneira. Então eu acho que é isso que é diferente do resto. Então, pessoal, bom, só contar uma coisa rapidamente aqui para a gente encerrar, é que no dia seguinte do arrombamento aqui da livraria, a gente ficou realmente muito triste, assim, porque a gente vem tocando aqui a livraria com todas as dificuldades que é manter uma livraria de rua, né? E aquilo foi um choque, assim, né? Que dá um pouco até de desespero. E a gente pensar que aquela história, né,
rendeu um fruto de a gente estar aqui conversando numa noite linda aqui, com um debate fantástico. Por outro lado, o que nos dá força para seguir aqui com a Genipapo. Então, eu queria agradecer ao Afonso Borges por ter nos ajudado a promover isso. Infelizmente, ele não pôde estar aqui. Espero ter substituído a contento. E a Giovana e a Paula pela conversa ótima que nós tivemos. Após o evento, as convidadas Giovana Madalosso e Paula Carvalho recebem o público para uma sessão de autógrafos.